Muito bem, nesse espaço vamos aí com o nosso Cassiar Carpes. E aí, Cassiar, como é que estão as coisas? Tudo Está correndo, depois de eleito, vereador, posse agora dia 1º de janeiro. Mas tem agora, dia 16, a diplomação. 16 de no dezembro, Ministério Público aqui na Aureliano Figueiredo Pinto, 17 horas, sexta-feira, dia 16. Cassiar, tu não foste candidato a prefeito? Para aqueles que foram aprovadas as contas, né? Bom, tem que... Não, mas é bom citar isso aí, é uma brincadeira. Geralmente, por mais que não tenham ainda aprovado as contas de alguns, o tribunal tem por norma aprovar, mas segue, porque ainda tem tempo ainda, do prefeito, dos vereadores, ainda corre um período para fiscalização. Tá? Portanto, a posse é outra coisa, aí é dia 1º de janeiro na Câmara Municipal. Bom, eu quero te cumprimentar porque tu não foste candidato a prefeito e nem foste eleito prefeito. Porque nós sabemos, né, as condições da prefeitura, do país, da nação brasileira, é medíocre, é de penúria total. A economia, por exemplo, eu que sou economista, quando eu comecei a faculdade de economia, então tinha uma definição de economia que era muito síntese, sintética e tal, que dizia assim, a economia é a ciência da escassez, quer dizer, de administrar a escassez. O Brasil não conseguiu, ao longo da sua história toda, administrar essa escassez. Nós achamos que o Brasil era abundante, é abundante, só que ele tem que ser, as coisas terminam. As coisas, se não forem bem administradas, elas acabam. Então, o Brasil, ao longo do tempo, veio trazendo uma série de defeitos, de vícios, de atropelos da lei e da ordem econômica, e por isso nós estamos nessa miséria total. Por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre, na eleição, nunca se falou nas condições reais que estava o erário municipal. Mas agora se vê que a coisa é muito pior, o furo é mais embaixo. Exato. Mas é bom citar o seguinte, as reformas elas doem, ninguém gosta de reforma, ninguém gosta de posições. Só gosta de reforma dos outros. A reforma dos outros favorável a eles. Mas o Fernando Henrique não fez reforma política, nem tributária, nem bancária, nem previdenciária, não fez nenhuma. Lula também não fez, Dilma também não fez, e agora vem essa reforma. O nosso deputado aqui foi meu colega, Alceu Moreira, é um deputado combativo, portanto será o relator. O mais difícil é chegar no Legislativo. O Executivo projetar e mandar para o Legislativo. Ela já chegou. Portanto, agora haverá os debates nas comissões permanentes, será feito comissões especiais para tratar do tema. Portanto, agora haverá o debate. Antes nem chegava para o debate, não saía do Executivo. Então, esse aspecto é muito importante. E como tu disseste, a União está mal. Agora, a única coisa que a gente tem que desmistificar. Não é culpa só do operário, do trabalhador, do aposentado. Não, culpa de todos. Culpa dos governos, principalmente, essa roubalheira que aconteceu no país, falta de ações, de corte de gastos, de uma gestão transparente. Quer dizer, sempre se empurrava com a barriga. Por que a Dilma caiu? Porque aí começaram a se dar conta de que chega de fazer esses sobressaltos sobre a economia brasileira, ou seja, tem que tratar as economias do país, do Estado, da União e do município como gestão transparente para a sociedade. A sociedade quer saber tudo o que acontece. Falando aqui do município especificamente, há uma informação não oficial, extraoficial, de que o estado da prefeitura é tão ou maior, ou mais preocupante do que o estado. Ou seja, quase 1 bilhão de dívida. Já está correndo na cidade essa informação. O orçamento da prefeitura, só para ter uma ideia, para o ano que vem é de 6 bilhões. Quer exatamente. Dizer, isso é 1 bilhão de dívida. Mas isto será também modificado, porque a prioridade 1, o que o prefeito atual, Fortunati, manda do ano que vem, esse ano para o ano que vem. Mas o prefeito que vai assumir em dezembro, em janeiro, ele pode chegar na Câmara e fazer modificações, relocar alguns artigos, recursos, rubricas, etc. Por exemplo, eu quero mais para a saúde. Eu quero, como dizia o Marquesan, tem só 24 mil para segurança. Não dá. Então, ele vai ter que tirar de outra rubrica para passar para essa rubrica da segurança. Pode, a Câmara aprova, a pedido do prefeito. Prioridades do prefeito. Exato. O orçamento, quem manda é o atual, mas quem pode modificar é o posterior, com a presença e a anuência da Câmara de Vereadores, que o fará, porque não há outra alternativa.
né? Cada cabeça uma sentença. O prefeito que vai assumir deverá mandar um pacote para a Câmara, corte de gastos, corte de secretarias. Nós temos entre autarquias, fundações e secretarias, 37 municípios, é muito, ficará em torno de 20 a 25, no máximo, né? Isso vai enxugar. Nós temos mais de 1.000 CCs, isso aí não tem como suportar 1.000 CCs. Tem bons CCs? Tem ruins, esses ruins têm que sair. Tem que ter um corte de 30% a 50%, no meu ver, nos custos de CCs. Porque hoje, por que o CC é também necessário, Silvio? A prefeitura, há 15, 20 anos atrás, tinha um quadro do DEMAI enxuto, quadro de carreira. O DEP, todos sim, hoje não tem mais. Muitos se aposentaram, saíram. A Cotravi, para ter uma ideia, que fazia só o lixo, hoje faz tudo. Tapa o buraco, se deixar vai fazer a reforma do asfalto. Ou seja, ganha mais de 100 milhões para fazer essa terceirização. Portanto, isso tem que ser revisto. Está certo isso? Existe essa possibilidade de pagar tudo isso? E volta e meia se vê que o asfalto está mal colocado, que o buraco mal tapado por terceirizada que não tem uma especialização, aonde o quadro, aquele técnico da prefeitura não vai lá fiscalizar, ver se a obra está bem feita. Isso sai caro também para a prefeitura e para nós cidadãos, cada vez que tu manda uma terceirizada fazer um serviço mal feito. Agora, tu tocaste uma questão que até eu quero implicar a Lília aqui no debate, que é a questão da gestão, né? Quer dizer, as grandes corporações, não só no município, mas no estado e no país, as grandes corporações, elas viveram ao longo desse tempo, eu sei porque eu também trabalhei, fui como cargo comissionado na Assembleia, mas as grandes corporações, elas veem só o lado delas, né? Vê a parte delas. Por exemplo, os funcionários públicos, de um modo geral, não sofrem crise econômica. Quem sofre é o funcionário da iniciativa privada. Sim. Então, nós não podemos admitir que uma economia que está caindo, está produzindo cada vez menos, e o setor público ganhando cada vez mais. O setor público, o Estado, nas 3 instâncias dele no Brasil, se tornaram maior que a sociedade. E é impossível isso aí. Né, Lília? Então, a questão... Acontece, Silvio, que, para você ter ideia, sim, cada vez que o administrador administra mal, isso dá uma certa de imposição, de discussão diante do quadro funcionário. No momento que o quadro funcionário sente que o administrador é bom, é honesto, é correto, tem uma gestão transparente, ele começa a entender esse processo. Ou seja, ele não quer ser penalizado, mas ele também não pode desvirtuar uma questão de que ele entende, e é isso que passa pela sociedade, de que o político é ladrão, é mal intencionado, não é transparente, faz péssima gestão. No momento que ele fizer a gestão e for transparente, ele vai ter o entendimento dessas classes. Com certeza. E vai terminar um pouco o corporativismo, que existe em toda atividade, seja no que ganha muito, seja no que ganha menos. E o funcionário público... Mas quem paga mais é o que ganha menos. E o funcionário precisa ser qualificado. Por exemplo, assim, a Lília é coach, e eu não vejo assim, o setor público está preocupado com essas coisas, né, de passar para o funcionário dele esse tipo de conhecimento que dá motivação, que mostra outro caminho, visão, né, Lília? Eu achei uma pena isso. Começar a fazer essa questão. As pessoas têm despertado esse interesse, inclusive funcionários públicos. Agora, a gestão deveria cobrar. Exato. Porque quando tem deficiência na gestão, os liderados simplesmente vão... exemplo, né? Exatamente, vão seguir e na ausência de exemplo, se segue o que tem ou simplesmente não se segue. Aí qualquer coisa serve. O funcionário é desmotivado com as péssimas administrações, quando vê denúncia de que há arrombo aqui no departamento, lá no outro mal feito, uma obra que custava 50, pagaram 100. Quer dizer, há uma descaracterização da gestão e automaticamente desmotiva o funcionário que quer ver as coisas certas. Quanto mais tiver arrecadação e mais tu vai pagar. Isso é uma coisa que uma puxa a outra. Tu não pode ter uma arrecadação cada vez diminuindo e cada vez tu paga mais. É lógico que vai dar esse rombo. Tá? Inclusive, o prefeito está determinando que o 13º só pagará a partir de maio, em 13 parcelas. E isso não é bom. Não é bom para o administrador, não é bom para o sistema público, porque as entidades, as instituições, fundações, autarquias, secretarias, têm que prestar conta lá na ponta para quem? Para o cidadão que paga imposto. E ele quer ver a boa iluminação na rua, ele quer ver o asfalto bom, as suas demandas o transporte bom, né? ele quer ver a sua demanda. Pode ser que, a partir de agora, com essa cobrança da sociedade e melhores administrações, nós possamos ter uma correspondência com a sociedade. A sociedade vai respeitar mais o funcionário, assim vice-versa, como todos eles vão entender, este prefeito, este administrador é um grande gestor. E isso é bom para a cidade, é bom para todos nós. Obrigado, Cassiano. Um abraço, uma boa semana. Um abraço. Um rápido intervalo, já voltamos.